Muito bom dia, irmãos e irmãs. Eu cumprimento cada um de vocês com a doce paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos concluindo os nossos estudos desta revista maravilhosa chamada O Comportamento do Crente, da editora Cristã Evangélica. E nós demos o nosso tema geral, que são os princípios bíblicos de ética cristã, divididos em duas partes, que nós vamos hoje recordá-las resumidamente, para que nós possamos ter então uma ideia do que nós estivemos estudando durante todos esses domingos. Mas antes de nós começarmos propriamente o nosso papo, que eu convido vocês a orar, pedindo a bênção de Deus para o nosso momento. Vamos orar? Deus, o Senhor é maravilhoso. O Senhor tem nos abençoado sobremaneira com o estudo da Tua Palavra. Ó Pai, muito obrigado por essa editora, por essas pessoas, colaboradores que elaboraram esses estudos. Muito obrigado por todos aqueles que têm estado conosco esse tempo todo, estudando a Palavra do Senhor. Que isso tenha feito diferença na vida de cada um, como está fazendo na minha. Que o Senhor abençoe ainda todas aquelas pessoas que vão acessar esses vídeos para que sejam também abençoadas. Abençoe esse nosso momento, nos dê unção, discernimento, para que a palavra do Senhor venha ao encontro das nossas necessidades. Muito obrigado pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu amor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nós tivemos várias lições dessa revista maravilhosa e nós tomamos a liberdade de dividir essas lições em duas partes. A primeira parte, nós e a ética cristã, princípios bíblicos de ética cristã. Nós tivemos aí cerca de 8 estudos. Depois eu vou deixar o link da playlist se você quiser rever ou indicar para alguém. Então, a primeira parte, nós e a ética cristã. E a segunda parte, nós pegamos a parte referente aos 10 mandamentos. E nós vamos ver que essa parte também é muito interessante. Nós tivemos cerca também de 8 lições sobre a ética do comportamento cristão, né? A ética cristã e os 10 mandamentos. E isso é maravilhoso. Nós tivemos lições preciosas com esse tema. E cerca de 8 lições também que você pode rever aqui no YouTube a qualquer momento, rever sequencialmente, rever mais calmamente, analisando, anotando, conferindo na Bíblia. Isso é maravilhoso. E indicando também para outras pessoas, compartilhando os nossos vídeos para que a palavra de Deus alcance mais e mais pessoas. Então, a princípio, nós devemos recordar o conceito de ética. Estão lembrados? Lá na primeira lição, nós tivemos o conceito da ética cristã. Ética é uma área da filosofia que estuda os princípios que orientam as ações e comportamentos humanos. A ética é uma reflexão sobre a moral, os hábitos, os costumes de uma sociedade e é baseada em princípios teóricos. A doutrina bíblica exige uma ética cristã, porque o que fazemos não pode estar desvinculado do que cremos. E nesse estudo nós vamos fazer uma reflexão sobre
3 aspectos da ética. A ética individual, a que trata do dever do homem consigo mesmo, a ética social, a que trata do dever do homem para com seu próximo, e a ética teísta, que trata do dever do homem para com Deus. E nós tivemos, então, cerca de 8 lições sobre a ética cristã, e são as seguintes: doutrina bíblica e ética cristã, princípios bíblicos da ética cristã, ética do comportamento cristão, o amor no seio da comunidade cristã, amor para com todos, vencendo com o bem e a ética da santidade. Queridos, eu não saberia escolher qual dessas lições, qual desses temas falou mais ao meu coração, porque todos eles são muito importantes para a nossa edificação. E nós vamos ver que esses aspectos da ética individual, da ética social, da ética teísta, nos trouxe também grande enriquecimento para nós estarmos conversando a respeito dos nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto com a nossa comunidade de fé, com a sociedade, né? E o nosso relacionamento com Deus. Eu quero crer que todos nós somos muito edificados com esses temas. Só lembrando que Elizabeth Gomes, em seu livro Ética nas Pequenas Coisas, diz assim: Deus espera de seus filhos pecadores e redimidos pelo sangue de Jesus um padrão de excelência em tudo. Deste lado da glória não atingiremos a perfeição no sentido de não pecarmos, mas somos aperfeiçoados a cada dia, à medida que nos achegamos àquele que cumpre em nós o querer e o realizar. Que coisa mais linda o pensamento da irmã Elizabeth Gomes. A vida cristã, queridos, é uma experiência que se renova a cada dia em nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Na carta aos Romanos, Paulo diz assim, Romanos 6, versículo 4: Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Eu acho que o objetivo dessas lições, desses temas preciosos, é fazer com que nós andemos em novidade de vida. E o que implica em andar em novidade de vida? Nós vimos alguns tópicos e eu quero recordá-los aqui hoje. Detestar o mal, apegar-se ao bem, amar cordialmente uns aos outros, não ser remisso no zelo pelas coisas de Deus, ser fervoroso de espírito e servir ao Senhor com alegria. Quer recordar esses tópicos? Veja lá então as lições relativas ao primeiro tema. O apóstolo Paulo nos recomendou que andássemos em novidade de vida depois do nosso encontro com Jesus, porque ele mesmo é um grande e precioso exemplo desta nova caminhada ou nova maneira de caminhar. Ele, um perseguidor da igreja, torna-se perseguido. E eu queria compartilhar com vocês o texto que está em Atos 9, de 19 a 22. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus que este era o Filho de Deus. Todos que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. O exemplo maravilhoso. Saulo era um homem temente a Deus, gostava de servi-lo. Ele pensava que estava agradando a Deus com suas atitudes e um zelo religioso excessivo. Ele era um grande estudioso da Escritura e certamente pensava que conhecia o Senhor. Porém, quando Jesus chamou seu nome na estrada de Damasco,
ele não reconheceu de imediato a voz de Deus. Mas por meio daquele encontro de Saulo com Jesus, aconteceu algo terrível. Saulo ficou cego diante de uma luz tão forte, mas podemos perceber que foi ali naquela cegueira que Saulo pôde enxergar diante de Deus, se enxergar como um homem pecador que precisava de salvação. E a partir daí, a sua vida mudou completamente. Paulo, até o nome mudou, passou a andar em novidade de vida. E eu queria deixar aqui então para a nossa reflexão Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele, Deus, te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus? Reflita nesta pergunta tão preciosa e nas lições que nós vimos sobre ética cristã. Eu penso que esse versículo resume bem a maneira como nós vamos andar agora em novidade de vida, praticando a justiça, amando a benignidade e andando humildemente com o nosso Deus. Então, na segunda parte da revista, nós fizemos um novo tema, um subtema, né? A ética cristã e os 10 mandamentos. Refletimos sobre cada mandamento, a ligação dele do Antigo Testamento, desse decálogo com a nossa vida de agora, com a igreja do momento, e foram momentos preciosos na minha vida pessoal. E eu desejo que tenha sido também, oro para que tenha sido também na sua. Segundo o Elinado Renovato de Lima, a ética cristã tem por base o decálogo, que são os 10 mandamentos, no que concerne ao seu aspecto espiritual e moral. A ética dos 10 mandamentos dá suporte à ética cristã de modo marcante e aperfeiçoado por Cristo. E nós vamos ver 8 temas. Nós tivemos 8 temas que englobaram todos os 10 mandamentos. Então, o primeiro foi a relevância dos 10 mandamentos na igreja. O segundo, com Deus não se brinca. Terceiro, honrando aos pais. A quarta lição, o valor da vida. A quinta, vivendo uma vida pura. Sexta, respeitando a propriedade alheia. 7, a palavra fora do lugar. E a oitava, ambições erradas, que foi a de domingo passado. Queridos, que lições preciosas. Eu gostaria muito que você revisse, uma por uma até, para que ficasse bem gravado no seu coração o que Deus quer nos falar através dos 10 mandamentos. E a primeira lição falou então da relevância desses 10 mandamentos na igreja atual. E eu gostaria de reler com os irmãos Êxodo 20, de 1 a 17, exatamente o texto bíblico que menciona os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe,
para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essa então é a chamada lei mosaica, é a lei de Deus dada ao povo de Israel através do seu servo Moisés. E nós projetamos um slide muito interessante com um recorte extraído do Manual Bíblico de Mapas e Gráficos da editora Cultura Cristã, que eu achei muito interessante. A cada um dos mandamentos há um resumo nesse recorte que fala muito bem da lição que eles deixam para nós. Então, o primeiro, não terás outros deuses diante de mim. Confia apenas em Deus. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. Adore somente a Deus. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor em vão. Use o nome de Deus de maneira que ele seja honrado. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Descanse no dia de sábado e pense sobre Deus. Quinto, honrai pai e mãe. Respeite e obedeça a seus pais. Sexto, não matarás. Proteja e respeite a vida humana. Sétimo, não adulterarás. Seja leal ao seu marido ou à sua esposa. Oitavo, não furtarás. Não tire o que pertence aos outros. Nono, não dirás falso testemunho. Não minta a respeito dos outros. E o décimo, não cobiçarás. Fique satisfeito com o que você tem. Eu achei encantador esse resumo dos 10 mandamentos de uma forma bem contemporânea e que fala muito também aos nossos corações. E indo para as nossas considerações finais, nós vamos relembrar o texto de Mateus 22, de 36 a 40. Alguém perguntou, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a ele, ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quando nós vemos os 4 primeiros mandamentos do Decálogo, está se referindo a toda a nossa devoção pessoal ao nosso Deus. Então, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E do 5º ao 10º mandamento, nós estaremos amando o nosso próximo como a nós mesmos. É válido continuar obedecendo e guardando os mandamentos do Senhor? Vamos buscar a resposta na primeira carta de João, capítulo 2, dos versículos de 3 a 6, quando ele diz o seguinte: nisto sabemos que o conhecemos, que conhecemos Jesus, que conhecemos a Deus, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Lembra lá do apóstolo Paulo, andar em novidade de vida, de uma vida nova, de uma vida restaurada? Nós somos o povo de Deus, separados para viver de acordo com os caminhos do nosso Deus. Que essas lições tenham te abençoado sobremaneira. Revejam uma, duas ou todas,
de novo, para que você possa voltar a absorver ainda mais a palavra do Senhor. Deus te abençoe e te guarde. No próximo domingo nós vamos começar uma série nova e eu conto com a sua presença, que você continue curtindo os nossos vídeos e compartilhando. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde. Boa semana.